comece bem o seu dia. Café mais Palavra com Ítalo Corsini. O falar é de prata, o silêncio é de ouro. Com certeza você já ouviu esse provérbio. É um provérbio popular muito antigo, mas que diz muito sobre como devemos nos comportar em determinadas situações. O silêncio, às vezes, parece não ter o seu devido valor. Às vezes, precisamos ficar em silêncio e deixar Deus falar por nós, principalmente em casos de desentendimentos ou alguns problemas parecidos. Às vezes, é melhor ficar em silêncio, manter-se firme e equilibrado, do que ficar discutindo, correndo o risco de perder o controle e depois entrar em uma terrível discussão. Para tudo há uma ocasião certa. Em Eclesiastes diz: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de se calar e tempo de falar. Quantas vezes você já falou ou escreveu algo que depois de passado muito tempo, estando você já amadurecido, percebeu o quão tolo foi aquilo que você falou? Quando ficamos em silêncio, passamos a ouvir mais e observar mais as pessoas, observar mais as situações, desenvolver aquele espírito mais analítico sobre determinadas circunstâncias, aprender um pouquinho mais sobre aquilo que está à nossa volta. Silêncio é sabedoria. Costumamos chamar de a sabedoria do silêncio. Lá em Provérbios 17, verso 28, diz: até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. É certo que você tem que se posicionar. Você deve sim expressar suas opiniões, os seus pensamentos, mas deve fazer tudo isso na hora certa e com as palavras certas. Isso significa que se vamos comentar algo, devemos pensar um pouco antes, observar, analisar, formar opinião e só então nos posicionar. É nesses casos que devemos ficar em silêncio antes de nos pronunciar. Ainda em Provérbios 18:13 diz: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Em outro texto, ainda diz: esteja sempre pronto para ouvir e tardio no falar. Ficar quieto, às vezes, possibilita ouvir um pouco mais a voz de Deus lá dentro do nosso coração. Hoje, somos inundados por vozes externas. Comentários são tantas opiniões, mensagens, críticas, notícias. Há muitos ruídos, há tantos ruídos externos que nos impedem de refletir e meditar sobre determinados assuntos. Nosso mundo está cheio de barulho. São carros, máquinas, celulares, televisões, música, tudo chamando a nossa atenção, tudo nos distraindo e acabamos banindo o silêncio. Mas nós precisamos deste silêncio às vezes. No silêncio podemos nos acalmar e focar naquilo que é mais importante. Jesus muitas vezes se retirava para lugares solitários, silenciosos, para estar sozinho com Deus. O silêncio ajuda a ouvir Deus. A voz de Deus nem sempre está no fogo, no vento, na tempestade. Às vezes está na quietude do nosso coração. Às vezes o barulho do nosso mundo nos impede de ouvir a voz de Deus. Às vezes os nossos corações parecem um turbilhão de emoções e de ruídos. Ficamos tão confusos, sem direção do que fazer, e é nesse momento que nós precisamos ouvir Deus falar. É nesse momento que temos que ter um tempo de silêncio para ouvir a voz de Deus em nossos corações. Hoje, muitos são treinados, capacitados para falar, para se expressar. Mas você percebe que muitas vezes nós não recebemos o treinamento necessário para nos calar em determinadas situações?
Nós precisamos disso. Muitas vezes dependemos do silêncio para termos paz. Cultive o silêncio. É muito difícil criar um lugar de quietude na nossa mente. É desafiador ficarmos em silêncio diante de circunstâncias que queremos falar. Mas aprenda hoje, o silêncio é uma disciplina. Ficar calado nos momentos adequados é um desafio. Portanto, cultive o silêncio. Que Deus te abençoe. Até o próximo Café Mais Palavra. Inscreva-se nas nossas redes sociais e comece bem o seu dia. Café Mais Palavra com Ítalo Corsini.